Olá, sou a professora Gabriela Silva. Estamos no Bora Aprender a Matemática pelo YouTube. Na aula de hoje, nós iremos ver potenciação. É importante a gente lembrar que a notação de potência, tá? Iremos ver algumas propriedades da potenciação, mas qual é a notação que a gente conhece de potência, tá? A potência é uma forma, uma escrita da gente reduzir uma multiplicação de fatores iguais, né? De forma reduzida, de forma simplificada. Então, como é que seria essa notação? Por exemplo, eu tenho aqui o número A elevado a um expoente N. Isso aqui é a mesma coisa que o A multiplicado por ele mesmo várias vezes, tá? Então, aqui a gente vai ter esse meu A que eu chamo de base. Meu N que eu chamo de expoente. E aqui eu vou ter uma multiplicação de N fatores iguais. Tantas vezes for o meu expoente. Por exemplo, se eu tiver aqui um número 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira potência, que é a minha base. O 2 vai ser a minha base, certo? E o 3 é o meu expoente. Então, quantas vezes é que vai aparecer o número 2, multiplicando por ele mesmo? 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Quando a gente efetua essa multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, eu tenho um resultado. Esse resultado é que a gente chama de potência. Certo? De par dessa informação, a gente vai ver algumas propriedades da potenciação. Tá? Uma propriedade importante que a gente precisa saber é o produto da soma uma propriedade importante que a gente tem é a propriedade da soma, né, do produto de potência de mesma base. Então, se eu tiver aqui dois valores, que eu posso chamar aqui de A elevado a N, vezes A elevado a N, eu vou repetir a base, que é A, e vou somar os expoentes, N mais N, certo? Então, como exemplo, se eu tiver aqui 2 elevado à quarta potência, multiplicado por 2 elevado à terceira potência. Eu vou repetir a minha base é 2, e vou somar os expoentes, 4 mais 3. Como resultado, eu vou ter 2 elevado à sétima potência, tá? Uma outra propriedade que a gente tem também é que diz o seguinte: você tem aqui o número A elevado a N, dividido, eu posso representar nessa forma de fração, por A elevado a M, eu vou repetir a base, que é A, e vou subtrair os expoentes, tá certo? Sempre na ordem do primeiro, né, menos o outro, né, o segundo. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui o número 2 elevado à sétima, dividido por 2 elevado à terceira. Eu vou repetir a base, que é 2, vai ser 7 menos 3. Repito a base 2, 7 menos 3, 4. Então, a gente já viu aqui duas propriedades, vendo com exemplo. Então, se a gente tiver aqui uma outra propriedade, que eu vou chamar ela de P3. Vou colocar aqui abaixo. P3. Se eu tiver, por exemplo, o que a gente chama de potência de potência. Se eu tenho aqui o número A elevado ao quadrado, não vou colocar número, né? Vou
ainda utilizar a letra. Então, A elevado a um expoente aqui, N. Isso tudo elevado a um expoente M. Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes, N vezes M. Então, como exemplo, se eu tiver aqui 5 elevado ao quadrado elevado à terceira potência. Então, potência de potência, eu vou repetir a base, que é 5, e vou multiplicar os expoentes, 2 vezes 3. Então, como resultado, eu tenho aqui 5 elevado à sexta potência. Seria mais uma propriedade, certo? E aqui, continuando, vamos para outra propriedade. Vou chamar aqui essa propriedade de P4. Se eu tiver, por exemplo, um número A qualquer, dividido pelo número B qualquer, com B diferente de zero, certo? Vou colocar aqui B diferente de zero. Então, eu tenho aqui, se tudo é elevado a um expoente N, isso é a mesma coisa que A elevado ao expoente N e B elevado ao expoente N. Ok, pessoal? Do mesmo jeito, né? Continuando aqui. Então, do mesmo jeito aqui, se a gente tiver 4 elevado ao quadrado, 4 terços elevado ao quadrado, né? Como é que ficaria aqui? 4 terços elevado ao quadrado. Isso aqui seria a mesma coisa que 4 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Então, teríamos 16 sobre 9, certo? Vamos para mais uma propriedade, que diz o seguinte. P5, que diz o seguinte, se eu tiver aqui um número qualquer, um número A qualquer, elevado a zero, eu sempre vou ter como resultado 1. Então, se eu tiver aqui 5 elevado a zero, eu vou ter como resultado 1. Se eu tiver aqui 172 elevado a zero, vou ter como resultado 1. Certo? Mais uma propriedade que a gente pode ver. Propriedade 6. Se tiver aqui propriedade 6. A gente vai ter o seguinte. Um número elevado, uma base negativa. Então, vamos pegar aqui menos 3 elevado a um expoente positivo, melhor, um expoente par, menos 3 elevado a um expoente par, significa o quê? Tenho menos 3 elevado a 2, eu vou ter aqui menos 3 vezes menos 3. Esse resultado vai me dar aqui menos mais 3 vezes 3. Então, se o meu expoente, se a minha base for negativa e o meu expoente for par, o meu resultado sempre vai ser ímpar. Sempre vai ser ímpar. E aí, se a gente tiver aqui um outro caso, uma outra propriedade, se agora meu expoente minha base é negativa, então vou colocar aqui menos 2, meu expoente ele é ímpar. O que é que vai acontecer? Tem que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu vou ter que menos 2 elevado ao cubo vai ter como resultado. A gente faz o joguinho de sinal, né? Menos com menos, mais com menos, menos.
e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Todas as vezes que o meu expoente ele for ímpar e a minha base for negativa, eu vou ter como resultado um valor positivo. Todas as vezes que meu expoente, minha base for negativa e meu expoente for par, eu vou ter como resultado um valor positivo. Uma outra propriedade é que todo número, tem aqui um número qualquer, um número A qualquer aqui, certo? A elevado a 1 é igual a A. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então, A elevado a 1 é igual a A. Então, só tenho aqui 7 elevado a 1. 7 elevado a 1 é igual a 7. Menos 12 elevado a 1 é igual a menos 12. Certo? Então, a gente tem aqui o número menos 12 elevado a 1 é igual a menos 12, o resultado, certo? Vamos a mais uma propriedade, a propriedade 9, que diz o seguinte: toda vez que eu tiver um número, uma base qualquer aqui, eu posso chamar essa base de A, certo? Elevado a um expoente, chamar aqui meu A, elevado a um expoente negativo, o que é que vai acontecer? Vou ter aqui A elevado a um expoente menos N, eu vou inverter a base e mudar o sinal do expoente para positivo. Então, se a minha base é A, significa que eu vou inverter aqui, eu vou ter 1 sobre A elevado a N. Então, como exemplo, a gente pode ter aqui, por exemplo, o número 6 elevado a menos 2. Quem é a minha base? 6. Elevado a um expoente negativo. Então, eu vou inverter. Subentende-se que esse 6 aqui ele tem no denominador o número 1. Então, eu vou inverter. O 1 passa a ser o numerador e o 6 passa a ser o denominador. Isso tudo elevado ao quadrado. Meu expoente agora é positivo, que é a mesma coisa que 1 elevado 1 sobre 36, porque 6 ao quadrado é 36. Um outro exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, no meu A fosse uma fração. Então, se eu tivesse aqui um número 2 sobre 3 elevado ao expoente menos 2. Como é que a gente faz isso? A gente inverte a fração, né? Então, ficaria 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso aqui a gente já sabe resolver por alguma propriedade que vimos anteriormente. Então, seria a mesma coisa que 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Certo? Com isso, a gente termina essa primeira parte de propriedade de potências. Vimos 9 propriedades básicas que dá para a gente compreender, né, resolvendo aqui. E aí seguimos até a próxima aula. Para mais aulas, fiquem aqui no Bora Aprender Matemática. Até mais e bons estudos.